Ao vivo com a gente no estúdio da TV Pajuçara, o médico clínico geral e geriatra Alexandre Brito. Doutor, bom dia, bem-vindo. Como é que está o senhor? Bom dia, tudo ótimo, graças a Deus. Que tema importante, né? Demência em estado avançado. Doutor, o que é a demência? Tem uma carga genética, porque umas pessoas têm, porque outras não têm. Tem alguma doença que pode acelerar o processo de demência? Tem idade? Bem-vindo, é com o senhor. Muito obrigado. Vamos lá, é um tema complexo, né? Ainda há muito por se saber responder a algumas dessas perguntas, porque algumas pessoas não têm demência. Se sabe que existem fatores protetivos, que é se manter ativo, intelectualmente, fisicamente ativo, ao longo da vida, né? Cuidar bem daqueles fatores como obesidade, diabetes, mas no diagnóstico de demência, que também não é nada tão simples, já se pode predizer se aquele paciente tem uma chance muito grande de ter um quadro evolutivo acelerado, ou seja, passar pelas etapas, as fases da demência de uma maneira mais acelerada. O que os estudos mostraram é que se é do sexo feminino e a demência surgiu numa fase mais avançada da vida, tem mais chance de ter um quadro acelerado para avançar para essas fases, né? E chegar numa fase grave, numa fase avançada da demência mais rapidamente do que outros pacientes. E se no início da demência já existe de maneira mais intensa um quadro de perda de memória, né, de atenção, de concentração, de raciocínio, de dificuldade no aprendizado, então já no início a gente já pode ir predizendo sobre o ritmo de avanço dessa doença. Qual o tratamento, doutor? Tem tratamento? Cura não tem? Não, ainda não. Os tratamentos têm avançado, as pesquisas têm avançadas, têm avançado, mas a fase avançada da doença, tá? Ela é caracterizada pela perda importante da independência do idoso, da autonomia do idoso. Ele fica muito dependente para as atividades básicas do seu dia a dia, como tomar um banho, não é? Se alimentar. Ele fala pouco. Uma das baterias de testes que a gente aplica em alguns casos lá na consulta é quantas palavras o idoso consegue falar em um dia. E nós temos, para você ter uma ideia, um índice de 6 palavras, de 1 a 6. Então ele vai ficando muito frágil, ele está na iminência de desenvolver a síndrome da fragilidade, onde fatores como uma infecção respiratória, olha a importância da imunização no idoso, né, aproveitando o momento, mas fatores como infecções respiratórias, por exemplo, que em outra fase ele teria mais resistência, nessa fase avançada de fragilidade, esse fator tem mais impacto, né, na parte clínica desse paciente, então prejudica mais ele. Doutor, quem tem um idoso em casa, está nos assistindo agora, ou é um cuidador de idoso, quando esse sinal amarelo acende, o que é que ele pode fazer? Opa, isso pode ser já um começo de uma demência. Quando buscar ajuda? Nessa fase avançada, é óbvio, o paciente pode precisar de um suporte maior de cuidado. E o que a gente vê muito, infelizmente, em muitas famílias, é que é mais um familiar que está ali à frente, né, recebendo essa carga de cuidador e, na verdade, precisaria de uma equipe multidisciplinar em todos os casos, com fisioterapeuta, com fonoaudiólogo, porque existe um comprometimento até na deglutição, na mastigação, ou seja, nas atividades primitivas desse paciente. Então, assim, o cuidado deve ser, obviamente, desde o início. Medicações existem desde a primeira fase da demência. E isso tudo é importante, mas muito importante, as doenças crônicas que acompanham esses idosos e que vão piorando o quadro, como diabetes, hipertensão, as complicações dessas doenças como infartos, né, derrames. Então, é um paciente que vai acumulando essas patologias e que precisa, desde o início, sim, ter um acompanhamento importante para essas patologias, para não chegar numa fase avançada tão rápido e, se chegar, ter uma segurança maior. É um paciente que pode cair e complicar de uma queda com fraturas, né? Eu digo logo no plural, então preciso ter esse cuidado. Doutor, a partir de que idade começa a se sentir os primeiros sinais, sintomas? Geralmente em torno dos 60 anos, isso é um marco clínico para a gente considerar que aquele sintoma pode ser uma fase inicial da demência. Hoje a gente aborda muito as fases que podemos chamar de pré-demência. Não significa que o paciente vai evoluir para a demência, mas uma boa parte evolui. Mas existe uma minoria, né, que a gente chama de déficit cognitivo, né, vamos dizer assim. Há um déficit cognitivo e ele pode evoluir para a demência
mas uma minoria não evolui, e aí a responsabilidade da gente acompanhar esse paciente já nessa fase. Medicamentoso, tratamento para que não avance para essa demência em estado avançado. Infelizmente, nessa fase que eu estou chamando, nessas fases que poderiam ser chamadas de pré-demenciais, não existe uma farmacologia efetiva, tá? Você vai monitorando. Isso. Então, essa é a responsabilidade da gente saber cada marco de fase. Olha, ele acabou evoluindo para a demência, agora a gente começa a tratar. Doutor, qual é a relação do paciente que tem diabetes com a demência? Seria a doença tipo que você já tem pré-existente que mais complicaria e que levaria para um quadro desse que a gente está falando da demência em estado avançado? É fato, hoje, né, o diabetes é uma causa, sim, de demência. Então, por isso a gente fala tanto aqui em diabetes, sempre aborda diabetes. Então, a diabetes tem uma ligação direta com ela? Direta fisiopatogênica, ou Por seja, quê? há um comprometimento vascular muito grande no diabetes, né? Então, isso há repercussões na circulação cerebral do paciente. Então, microinfartos são mais incidentes em pacientes que envelhecem com diabetes. Claro, como eu estou dizendo, existe a importância do bem tratado e tratar com otimização, né, dos cuidados farmacológicos e orientações, mudança do estilo de vida, que acompanha o segmento desses pacientes diabéticos, porque senão vai tendo essas complicações vasculares. Existe muito ainda a ser estudado para a gente fazer determinadas afirmações, mas toda essa gênese de doença, como o diabetes, a gente está exemplificando aqui, que pode causar a demência, isso em parte nós já sabemos e tem muito a ver com a parte dos comprometimentos microvasculares e macrovasculares, ou seja, pequenos vasos, grandes vasos que o diabetes vai acometendo ao longo do tempo. Doutor, tem uma pergunta, mas é muito rápido, nosso tempo já estourou e um assunto muito importante. A partir de 60 anos, o senhor falou que a gente já pode começar a sentir os primeiros sintomas. Que sintomas são esses? Para que a gente diga, eu preciso buscar um... Alguns casos até antes, é minoria, mas alguns casos até antes de 60. A gente usa esse marco, assim, estatístico, mas pedagógico, né, de 60. Gente, o déficit de memória, ele é um marco, né? Começar a esquecer das coisas. Isso. Mas ter muito cuidado, porque se a gente está ansioso, se a gente está muito preocupado, a gente vai esquecer de alguns detalhes, a gente vai ter vai se confundir com pequenos detalhes do cotidiano. Isso pode acontecer, e não sei, você não está abrindo um quadro de demência por causa disso. Mas se é algo progressivo, se você e familiares começam a perceber que o paciente está tendo esses lapsos de maneira cada vez mais frequentes e em maior proporção, tá? Em questão de meses, aí vamos botar assim, já que a gente está falando de maneira até pedagógica, 6 meses, né? E o paciente está evoluindo clinicamente com essa perda de memória, se atrapalhando muito no seu dia a dia, ele não está desempenhando a gestão da sua vida, como lidar com pagamentos, com compromissos sociais, o desempenho do seu trabalho, e isso está progredindo, são pontos que a gente levanta a possibilidade. Tem casos na família, tem aquelas doenças crônicas, é diabético, está tratando bem esse diabético. A negligência com o diabetes, ela vem em todas as esferas, não tem como apontar um culpado, não. É uma doença que tem repercussões sociais muito importantes. Doutor, muito obrigado. Que assunto, né, gente? E até a próxima. Volte mais vezes. Boa Semana Santa para o senhor. Muito obrigado para todos nós. Um abraço a todos.